eu tenho muito cliente solicitando orçamento, mesmo sem eu usar a internet. Vale a pena eu entrar nesse barco? Sejam muito bem-vindos ao podcast Play Pleo, podcast que ajuda você, que é empresária de comunicação visual ou gráfica, a deixar de ser um faz-tudo. Exatamente, que faz tudo na empresa e construir uma empresa independente. O que é uma empresa independente? Que vem dependendo cada vez menos de você, para você às vezes ter uma outra fonte de renda ou voltar a fazer aquilo que você ama, ficar com a tua família, praticar um esporte, ou sei lá, às vezes até mesmo dentro da empresa, né, você pode ter a vontade de fazer algo que você gostava de fazer. Por exemplo, eu sempre amei vender. Então, a melhor coisa de ter uma empresa é quando você consegue fazer o que você ama. Agora, se você é um faz-tudo, você faz um pouquinho o que você ama e acaba fazendo outras coisas também. No podcast de hoje, eu tenho um cara muito especial aqui que eu conheci faz um tempo, mais ou menos, né? Faz mais ou menos tempo que a gente se conheceu, né? Faz uns tempos já, né? Mas ele tem uma jornada muito legal e muito rápida aqui próximo comigo. Mas, Henrique Silva, cara, vou deixar você se apresentar, meu querido. Seja bem-vindo. Muito obrigado, muito obrigado. Então, eu sou o Henrique, eu comecei a trabalhar com o Judá, na verdade, ele me chamou para fazer a parte de anúncios online, né? Que eu tocava os anúncios dele como pessoa e da empresa também. Legal. O que é anúncio, Henrique? Calma. O que é um anúncio? Nós vamos falar hoje sobre como usar a internet para você vender comunicação visual. Então, a gente já vai falar de anúncio, senão o pessoal vai ficar perdido aqui. E o nosso objetivo hoje é a gente deixar eles bem tranquilos, senão eles vão achar que é um bicho de 7 cabeças, que parece no começo, não parece? Parece, e aí entra naquele mito da tecnofobia, né? Que é tudo muito difícil, que eu nunca mal mexo no celular. Imagina se eu cair então nesse negócio de internet que o pessoal tanto fala. Mas a gente vai mostrar que é simples e dá resultado, muito resultado. Legal. Então, show. Cara, conta pra mim aí como que você... Eu cortei tua apresentação, né? Bem clássico meu, né? Mas fala pra mim, cara. Fala sobre a Stand, o pessoal entender um pouquinho aí por que você é o cara que vai trazer hoje um conteúdo monstro voltado pra marketing, pra internet, pra vendas e comunicação visual. Como é que você vai? Por que você é o cara pra agregar tudo isso junto hoje? Cara, então, porque eu comecei minha jornada, na verdade, na comunicação visual. Eu não sou da comunicação visual. Eu comecei minha jornada na comunicação visual há 1 ano. Que foi no mesmo período que eu comecei minha jornada no marketing digital, né? Que também não era completamente... Eu sou formado em história, gente. Meu negócio é com livro, é com artigo científico, é com texto. E eu fui chamado assim... E não é qualquer aluno, né? Sou aluno com uma medalhinha de mérito estudantil. Mas, brincadeiras à parte, foi muito legal porque eu caí nesse universo de placa, de totem, de fachada, de letreiro, sem conhecer absolutamente nada. E eu também não conhecia nada como do anúncio, que a gente brincou aqui agora, né? Pra mim era só um monte de vídeo interrompendo meus próprios vídeos, um monte de coach lá querendo me vender um monte de coisa. E eu não conhecia esse mercado. E eu passei a conhecer junto da comunicação visual. E eu já comecei a notar as semelhanças, né? Porque querendo ou não, a gente brinca muito com a comunicação visual dentro da internet, dentro do anúncio. A gente às vezes acha que a comunicação visual ela se resume muito ao físico. E às vezes deixa de estar explorando o digital, que pode trazer resultados, cara, para todo empresário. Mas inclusive para o empresário de comunicação visual. E aterrissando, Henrique, de forma bem simples, comunicação visual é transmitir uma mensagem de forma visual, né? Ao pé da letra é isso. E marketing digital não deixa de ser isso. Usar a internet é só mais um canal para você transmitir uma mensagem. Só que você consegue ter mais alcance, potencializar, medir melhor para poder, né, direcionar para aquilo que vai dar mais resultado. E uma palavra que define legal é a gente ter mais assertividade com o digital. Porque uma coisa é nós colocarmos, por exemplo, um outdoor na estrada, assim, que vai estar passando muita gente ali diariamente. Só que nós podemos também colocar um outdoor online, seja uma publicação, ou às vezes uma própria palavra-chave no Google, que a gente já vai falar sobre isso também, que a gente escolhe para quem que nós vamos aparecer. Então acaba se tornando uma mídia mais barata, porque nós estamos aparecendo para as pessoas certas e não para qualquer pessoa. Então vamos começar o seguinte... Como usar a internet para vender comunicação visual. Então, para a gente não destoar muito, vamos pensar assim, ó. O que é um resumo do que é um marketing digital hoje? Só para a galera entender, porque às vezes vê o marketing digital, já pensa em marketing direto, já que pensa de marketing de pirâmide, já pensa que é picaretagem, que eu lembro que teve um parente meu mesmo que falou assim, o Judá agora tá ganhando dinheiro com esses negócios de... Como que é? De pirâmide, né? De pirâmide, esses negócios de pirâmide agora, só porque a gente, né, atua também, né? Um dos meus negócios atua no marketing digital. Só aterriza pra gente aí, o que é o marketing digital? Cara, o marketing digital, assim, resumidamente, é você usar a internet para você transmitir a sua mensagem. Seja uma mensagem pessoal, seja uma mensagem da tua empresa. E você pode usar ele. Uma mensagem de venda. Uma mensagem de venda. Uma que oferta, até a gente brinca, né? Tem 2 grandes objetivos que você pode usar com o digital. Um deles ganhar dinheiro vendendo, ou o outro é ganhar reconhecimento, aumentando tua marca, deixando a tua marca mais famosa. Então, por exemplo, a gente pode usar do marketing digital
para vender a própria comunicação visual, para vender um letreiro exatamente como esse aqui, mas a gente pode também usar para divulgar o evento do CV Sign Brasil e fazer com que ele se torne mais famoso entre os empresários de comunicação visual. Então é uma via de dois caminhos. A mesma forma, como eu até brinquei do outdoor, uma fachada. Ela serve para atrair o cliente para dentro da tua loja. Para vender para ele. Para vender para esse cliente. Só que também para mostrar para um cliente que ainda não conhece que, olha só, tem aquele lugar ali, tem aquele restaurante, tem aquela farmácia que eu não conhecia via fachada. A fachada é bonita, então já me passa mais credibilidade, vou entrar lá e conhecer. E na prática, o marketing digital ele vai conciliar isso também, porque em alguns momentos, né, você vai poder pegar a tua fachada, a pessoa passou na frente e viu, mas ela não entrou e não sabe o que exatamente você vende. Quando você aparece numa mídia social, num Facebook da vida, no Instagram, no TikTok, Twitter, Snapchat ou qualquer um desses, você automaticamente tem mais um ponto de contato da tua marca com o cliente, né? E daí o marketing digital concilia isso, porque daí a pessoa, pô, que legal, não sabia que aquela empresa vendia esse produto, vendia esse serviço ou dessa forma. Vou lá, outro dia, a próxima vez eu vou entrar, vou conhecer, né? Então essa conciliação. Mas vamos lá, eu acho que tem uma grande diferença aqui que a gente precisa trazer, né? Quando se fala em marketing digital e internet para comunicação visual, geralmente o pessoal fala, caramba, na pandemia, né? Preciso me digitalizar, preciso me atualizar. E a minha atualização vai ser automaticamente abrir o e-commerce. Então houve uma demanda muito grande de abertura de e-commerce, sim, mas também muitas pessoas que acharam que digitalizar a empresa, ir para a internet, usar a internet para vender, seria ter um e-commerce. Qual que é a diferença de eu vender pela internet e usar a internet para vender, Henrique? Cara, isso é uma diferença que pega muita gente, assim, tipo, deixa de entrar na internet, deixa de começar a usar a internet para potencializar a empresa, porque cai nessa pegadinha do tipo, eu não consigo vender pela internet. Que eu trabalho só com uma fachada sob medida, eu trabalho só com a CM, e eu preciso de layout, preciso fazer visita técnica, e o cara não consegue... Eu entrego um produto físico, né? Daí acha que não pode usar a internet. E acha que, tipo assim, se o cara não consegue comprar, botar no carrinho lá na internet, igual um americano submarino, se ele não consegue colocar no carrinho e finalizar a compra, não dá para vender pela internet. E aí que entra a sacada, que principalmente na comunicação visual, não é que não dá para vender pela internet. Você pode vender um rolo de adesivo, você pode vender tem até personalizados. Tem marcas bem conhecidas, né? Tipo, tem a Atual Card, que é uma empresa que vende pela internet. Tem a Print, cartões mais baratos, né? Enfim, tem um monte de marca assim, imprimo aqui e etc. A Zeus na sinalização industrial, por exemplo, que, tipo assim, que é um bracinho da comunicação visual, que eles vendem pela internet, de fato. Só que uma sacada, por exemplo, é que você pode usar a internet para vender, que é diferente de vender pela internet. E usar a internet para vender nada mais é do que você, usando aquilo do marketing digital, deixar sua marca mais famosa e você fazer uma oferta para essas pessoas. Por exemplo, eu posso vender um letreiro desse aqui pronto e entregar para o cara? Posso, só que é um pouco mais difícil. Agora, eu posso mostrar que eu sou um fabricante de letreiros, direcionar a pessoa para um site, por exemplo, ou para o meu Instagram, ou para o meu WhatsApp, fazer o atendimento por ali e fechar a venda por fora da internet. Eu estou usando a internet para vender. Para atrair o cliente. Exatamente. O cara está lá pesquisando, eu quero fazer um letreiro com o nome da minha loja, eu quero fazer um letreiro com o nome Você da pode minha falar, eu faço, com fundo de acrílico, vazado na laser, com a letra caixa aqui galvanizada pintada. Pintura sintética automotiva aqui que eu fiquei sabendo agora. Exatamente. Então, tipo, dá para usar dessa forma aqui e falar, eu tenho esse produto, mas eu personalizo ele para você. E se você quiser, de repente, um fundo que não seja de acrílico ou alguma outra coisa, nós também fazemos. E aí você direciona, o cara não tá botando no carrinho, o cara não tá passando o cartão dele, não tá gerando um boleto. Mas a internet fez o papel dela. Mas a internet fez o papel dela, que é botar o cara lá na cara do gol. E aí o vendedor assume, ou que a gente já chega nos termos até mais complexos, que é o SDR, já vai fazer esse primeiro atendimento. Mas, resumidamente, o cara já cai na tua empresa. Calma. Não fala termo complexo. Vamos lá. O que é o SDR, Henrique? O SDR, ele é a pessoa que faz o primeiro contato. Por exemplo, assim, nós temos lá o site da Insight Comunicação Visual. E em alguns lugares desse site tem um botãozinho do WhatsApp escrito, clique aqui para falar com um de nossos atendentes. A pessoa ela não cai para falar diretamente com o nosso vendedor, certo. Porque a gente sabe que o vendedor também ele tem uma rotina que demanda mais tempo. Ele tem que, às vezes... Negociação, fazer um projeto, acompanhar o pessoal da cotação e etc. Exatamente. O vendedor, tem até um vídeo aqui no YouTube também falando o que faz um vendedor de comunicação visual, né? Então depois a gente vai deixar o cardzinho ali em cima para a pessoa clicar e assistir. Exato. O marqueteiro é marqueteiro, né? É isso aí. Mas aí, por exemplo, o vendedor ele tem essa rotina de atendimento que não dá para ele ficar o dia inteiro respondendo WhatsApp. Então, às vezes, dependendo do tamanho da empresa, como no caso da Insight, a gente tinha um SDR, que a pessoa clica no botão do WhatsApp para faz uma pré-qualificação. Oi, quero comprar um letreiro. Quem atende essa pessoa não é o vendedor, é o SDR. Aí ele entende, mas você quer comprar um letreiro, é para sua empresa ou é para uso pessoal?
Você já tem as medidas? Você já tem a ideia? O layout, o projeto. Layout, projeto. Que tipo de produto você quer usar para fazer? Tem alguma referência? Tem alguma referência? São coisas que a gente vai fazer, não o vendedor, então. Não é o vendedor que vai fazer isso. Não, nesse caso, nosso, quem faz é o SDR. Eu já sabia, sabe? Só porque acho legal, porque na prática, meu Deus, eu por muito tempo fui vendedor. Eu sou vendedor na prática, né? Mas por muito tempo eu fiz o trabalho de SDR sem saber que existia essa função. O SDR, gente, ele é o pré-vendedor. É a pessoa que vai qualificar, né, Henrique? Então, tipo, eu acho que é legal você parar para analisar hoje se você não tá demorando muito para responder os teus clientes. E às vezes você tá, numa baita de uma conversa com um cliente que no final das contas ele nem queria comprar de você, ele não ia comprar o produto que você vende, você não atendia o prazo dele e às vezes a tua condição de pagamento também não atendia. Então tem vários pré-requisitos ali antes da pessoa chegar para um momento onde eu, como vendedor, especialista no meu produto, cara, conheço de cabo a rabo tudo aqui, aí eu vou para negociação, né? O SDR, ele às vezes ele tem que entender um pouco do geral, né, da comunicação visual, da gráfica, do produto que você vende, mas principalmente saber qualificar o cliente, entender o que é o cliente ideal para a gente poder atender. E, por exemplo, algumas empresas contam como... A gente não acabou não comentando, mas nós somos sócios numa agência chamada Agência Stand, que ela nasceu dentro de um berço de comunicação visual. Tanto para atender o Judá como consultor de empresas de comunicação visual, como mentor de empresários de comunicação visual, e também a Insight e outros clientes que são empresas de comunicação visual. E uma das coisas que a gente entrega, por exemplo, é o script para esse SDR, que você pode pegar uma pessoa que não é da comunicação visual, mas que já tem certa lábia, que já conversa com a pessoa, e colocar ela para fazer esse primeiro atendimento. Porque daí a pessoa só precisa fazer perguntas. E quem vai fazer o direcionamento detalhado depois, aí sim é o vendedor. E, Judá, quer ver uma coisa legal? O pessoal às vezes fica nessa, mas a minha empresa não precisa disso. Mas na prática o cara faz e não percebe. Quando ele está deixando o WhatsApp de lado... Dois, né? Ele deixa o WhatsApp de lado e fala, mas tem 20 mensagens lá para eu responder. Você manda uma mensagem no Instagram da empresa, ela responde depois de 1 semana e meia. Você faz um comentário numa publicação no Instagram e a empresa nem te dá retorno. Então esse é o tipo de coisas que às vezes o SDR faz. Por favor, pessoal do marketing, entre agora no nosso Instagram, responda as últimas pessoas lá. Responda todo mundo antes desse podcast pro ar, pessoal da agência. Mas é verdade, porque daí a pessoa acha que, não preciso de uma pessoa para fazer isso porque eu não tenho essa demanda. E na prática, às vezes, está perdendo dezenas, dependendo do tamanho da empresa, centenas de vendas, porque não está fazendo esse atendimento no prazo. E a gente passou por uma situação parecida quando a gente estava começando a Insight, reestruturando, que é chegava por dia uma porrada de solicitação de orçamento. O marketing, a internet estava fazendo o papel dela, estava trazendo leads, né? Pessoas interessadas em comunicação, adesivo, fachada, tudo. Tudo. A pessoa chegava, caía direto no WhatsApp ou no e-mail e nós estávamos demorando, porque nós não tínhamos ainda um SDR, estávamos demorando para fazer esse atendimento. Deixar temos o vendedor. No começo da Insight mesmo, Henrique, meu Deus, eu tinha, era eu mesmo e Irene, né? Tem aquele, eu lembro que eu comecei na mesinha de casa, lá da cozinha, eu tinha uma cadeirinha, sentava na cadeira normal mesmo, meu PCzinho, eu tinha 3 e-mail em 3 abas lá, era comercial, @insight, financeiro, @insight e Judá, @insight, Aí eu ficava mandando e-mail, copiando um outro e respondendo por outro, sabe? Era o famoso faz tudo, né? O famoso faz tudo, entendeu? E, na verdade, o cliente que naquela época queria um orçamento, Judá, fiquei sabendo que você trabalha com não sei o quê, com banner, com adesivo, queria saber se você faz tal coisa pra mim. Eu fazia o SDR sem saber. E, às vezes, você até usa uma qualificação, você faz as perguntas já, só que isso não é um processo, não é um sistema dentro da tua empresa. Ou seja, primeiro você pergunta aqui, qual é a data que ele tem pra entrega, porque a primeira coisa que já vai desqualificar é você hoje não conseguir atender o prazo que o cliente tem. E não é o prazo só do envio do orçamento, às vezes o prazo de fabricação. Porque às vezes o orçamento você manda rápido. O problema é que o cara quer num prazo que você não consegue atender. E acontece aquele cliente lindo, assim, que você faz toda a negociação com ele, e ele quer fechar com mais caro, ele quer tudo certinho, bonitinho. Aí você vai enrolando, e quando você pergunta o prazo, você passou 2, 3 horas negociando com ele, conversaram um monte, viraram amigo, mas você não atendia o prazo dele e aí perdeu a venda porque não fez a pré-qualificação. E essa pré-qualificação são 4 pontos principais. Mas a gente pode falar sobre esses 4 pontos no final, né? No final dá para falar. 4 perguntas que precisam ser feitas quando o cliente vem pela internet para comprar não na internet. Ele não vai comprar da gente no nosso site de e-commerce. No caso, a Insight mesmo hoje não vende pela internet, certo? Não vende pela internet. A gente usa da internet para vender. Exatamente. Então, assim, a gente usa essa matriz de qualificação, que são 4 principais perguntas, para saber se essa pessoa
tem ou não tem, se a gente é ou não é a empresa ideal e ele é o cliente ideal pra gente, basicamente isso. Mas a gente vai falar até o final, né? Até o final a gente fala. Legal, então vamos lá. Mas beleza, Henrique, minha empresa é pequena, tá? Eu tenho poucos funcionários, 4 funcionários, 5 funcionários. Ela está pequena, porque a nossa empresa ela nunca é, né? Ela sempre está. É uma fase que ela está crescendo, então tem a fase da infância, tem a fase da adolescência, em fase da maturidade. Mas hoje, praticamente assim, ó, eu tenho muito cliente solicitando orçamento, mesmo sem eu usar a internet. Vale a pena eu entrar nesse barco? Cara, isso aí é uma pergunta que o pessoal faz muito pra gente, né? Tipo assim, cara, às vezes eu nem dou conta de atender todo mundo que já me procura e eu não preciso focar na internet daí. E em alguns casos, assim, sendo bem sincero, em alguns casos realmente não faz muito sentido se a pessoa já tá gargalando em outros setores. Mas às vezes ela tá gargalando porque ela poderia estar usando a internet pra E o que é gargalar? Dá um exemplo. Gargalar é, por exemplo, tipo assim, a pessoa tá até recebendo várias solicitações de orçamento, tá aceitando todas, tá fechando, por exemplo, as vendas, mas ele não está conseguindo produzir porque não tem equipamento suficiente, porque não tem gente suficiente, ou porque não faz uma boa gestão de prazos. Então, às vezes está produzindo algo que não era o prioritário e está deixando com prazo menor e, tipo, quando chega perto da data, não dá para entregar o que precisava e você consegue entregar o que não precisava para aquela hora. Isso, por exemplo, é um exemplo de gargalo. E a internet, ela pode te ajudar sim, mesmo que às vezes você nem queira receber o cliente pela internet, mas existem ferramentas como o Octadesk, o GivoChat, porque, por exemplo, você está recebendo muita solicitação de orçamento. Você pode colocar todas essas solicitações num CRM, como, por exemplo, o próprio Mobicista, a gente usa hoje dentro do sistema. Ele tem o CRM, mas existem outras ferramentas como o RD Station. O RD Station, que é o CRM, é gratuito, na verdade, e dá para plugar dentro do WhatsApp. Isso que a gente está falando, cara, são ferramentas para te auxiliar, né? Essa é a ideia, para auxiliar você que trabalha com comunicação visual, tem clientes chegando e fala assim, cara, tenho muito cliente, não vou usar a internet, mas então automatize o que você puder. Automatizar não é colocar um robô, automatizar é você conseguir usar ferramentas que vão deixar um processo que já acontece automatizado, mais automático, que é, por exemplo, dar uma resposta para o cliente, encaminhar ele para um outro setor. Você pode fazer isso com o mesmo número, plugado numa mesma ferramenta, que lá você vai ter o comercial, vai ter o financeiro, vai ter o compras, vai ter o RH, vai ter mais de um vendedor, né? Essa é a ideia. Que é um exemplo na prática, eu comentei do Instagram. Você manda uma mensagem e ela passa batida porque o cara não tem tempo de ficar vendo o Instagram o dia inteiro. Principalmente quando é o empresário também é o vendedor, que é o caso da empresa pequena. Então, como que a gente automatiza isso? Existem ferramentas que vão receber as mensagens do Facebook, do Instagram, do e-mail, do WhatsApp. Tudo no mesmo lugar. Tudo no mesmo lugar. Então, você abre uma tela lá no teu computador e todas as formas que a pessoa querer falar contigo vão cair naquela tela. Hoje a gente indica por estar usando, né? A gente gosta de ensinar e explicar aquilo que a gente está vivendo no campo de batalha. Esse campo de batalha que eu digo skin the game, pele em jogo. E é o Octadesk. Hoje ele pluga o Messenger do Facebook, o Direct do Instagram, o número do WhatsApp, o chat do site, né? O chat do site. Ele tá tudo no mesmo lugar. Então, às vezes você pode responder, às vezes, se não me engano, ele pluga o SMS e até algumas plataformas de e-mail, ele conecta ali dentro. Legal. Então você coloca toda a comunicação numa mesma tela e até o vendedor não precisa ficar lembrando de tenho que abrir o Instagram, tenho que abrir o Facebook para fazer esse atendimento. Então esse é o exemplo perfeito de uma empresa pequena que consegue usar a internet, mesmo que já esteja sobrecarregada de atendimentos, de solicitações, mesmo que já esteja nessa loucura do dia a dia, que a gente sabe que algumas empresas sofrem por não conseguir vender tudo que precisa, enquanto outras precisam vender e não conseguem clientes. Né? Cara, uma coisa legal, Henrique, levantar é assim, ó, tá? Às vezes, hoje, você acha que você já tem a quantidade de solicitação de orçamento suficiente, mas no final do mês a conta não está fechando. Como assim não está fechando? Não está vendendo com a margem necessária. Então, eu gosto de pensar, cara, que a gente hoje, se a gente não entende, né? Eu, por muito tempo, não sabia como é que fazia um processo de qualificação de lead, né? O SDR, pré-vendedor. O negócio era vender, tem que vender para pagar as contas, né? Então, durante esse período, na minha cabeça, eu não pensava que se eu tivesse mais pessoas, porque venda é funil, né? Então, como a venda é um processo de funil, eu posso ter hoje 100 pessoas no mês me solicitando orçamento e eu vendendo só para 10. Só que será que se eu não tenho controle sobre quem são essas 10 pessoas que estão vindo pedir orçamento para mim, eu às vezes vou estar fazendo atendimento com 90 pessoas que não era para vender e só aquelas 10. Se eu mudo o perfil dessas 100, se eu aumento essa quantidade de 100 ali, vou para 200, e eu tiver um processo melhor dessa entrada do funil, eu vou conseguir vender mais. Concorda comigo? Concordo. Tipo assim, o marketing digital não, mas vamos falar assim, a internet dá esse controle, ou não? Dá, e o próprio marketing digital ele te ajuda
quando bem usado, porque, por exemplo, assim, vamos voltando do funil. Você tem lá, às vezes, 100 pessoas interessadas, 100 pessoas em negociação, e você está fechando 10 vendas. Então, vamos subir essa regra um pouquinho. Você está fechando 25 vendas. Essas 25 vendas, se você não tem o controle de que tipo de vendas são, você às vezes está vendendo produtos que não te dão uma margem tão boa, que você podia estar vendendo menos e tendo mais resultado. Tipo, ter menos pedidos aprovados, às vezes até menos clientes interessados. Exatamente. Só assim, que mais clientes qualificados. Vamos pegar, por exemplo, uma empresa que ela consiga vender banner e consiga vender fachada. A gente, tirando o prazo de produção nessa comparação só, às vezes vale mais a pena o cara, tipo, no marketing digital, deixar de anunciar tanto o banner, porque não está dando um retorno tão grande para ele, e anunciar a fachada, ou às vezes até o contrário, que o cara acha que vender a fachada é o que vai dar retorno para ele, porque o valor de venda é maior, mas que tem uma margem de contribuição menor para ele. Exato. E aí acaba que, às vezes, para ele era mais prático enxugar um pouco, aliviar a produção e vender o que dá mais margem, e aí sim ele consegue botar mais vendas certas dentro da empresa. Né? E a internet ela vai permitir isso, né, cara? Eu fiquei muito assustado quando eu comecei a mexer, porque no começo mesmo, antes até de contratar você para trabalhar comigo, né? Depois a gente virou sócio, mas quando a gente foi trabalhar junto, eu já tinha mexido bastante no Facebook, eu fiz alguns treinamentos voltados para isso, e eu entendi uma coisa muito doida, assim, você consegue falar com a pessoa que viu um vídeo teu, você consegue falar com a pessoa que acabou de chegar no teu Instagram. Então, o que acontece? Eu comecei a mexer, né? Fiz alguns treinamentos, alguns cursos voltados para essa parte de marketing digital. E, cara, eu fiquei assustado, porque você consegue fazer um anúncio dentro do... A gente até acha que o celular, ele ouve a gente, né? Você fala assim, meu Deus, se eu falar pertinho aqui do celular, se eu falar um negócio perto dele, eu vou ver o que se vai aparecer aquele anúncio, né? Quem nunca tomou um susto desse aí, né? Ou você tá pesquisando uma geladeira e do nada aparece um monte de geladeira no teu Facebook, no teu Instagram. Exatamente. E é muito doido isso, gente, porque eu não, né? Eu também já fui do mundo onde não entendeu o que é marketing digital, internet, não sei o quê. E aí eu chegar e falar assim, caramba, mano, eu acabei de passar no site, o cara fala assim, eu vi que você saiu do meu site. Eu falei, esse maluco tá me perseguindo. Daqui a pouco eu falei, da onde que me apareceu esse anúncio? Por quê? Às vezes você pode pegar até lista de e-mail. Pô, a gente tem na comunicação visual, ou qualquer maioria dos segmentos, né, de cadastro de cliente, de empresa, a gente tem o e-mail do cliente. Você pode pegar o e-mail, fazer uma lista no Excel, colocar isso dentro do Facebook e falar, Facebook, acha essa galera no Instagram e no Facebook pra mim. Porque a galera geralmente não sabe, né, Henrique, que tipo, Facebook, Instagram e WhatsApp são a mesma empresa, e o Google e o YouTube são outra empresa, mas são a mesma também. Então, cara, eu fiquei muito assustado porque... Essa assertividade, como você falou anteriormente, é muito doida. Você consegue falar com quem você quiser. A gente já fez campanha, por exemplo, onde o cliente ele se inscreveu para um evento nosso. Aí ele, na página seguinte, depois que ele se inscreveu, a gente consegue falar com ele. Fala, cara, parabéns pela sua inscrição. A gente consegue falar isso com ele usando o marketing digital. Então não é diferente também. Às vezes você está lá, por exemplo, negociando com o teu cliente e você pode fazer um anúncio no teu Instagram, no teu Facebook para buscar comunicar com ele. Ou às vezes falar, pô, pessoal, tá chegando agora o Dia das Mães, feche suas negociações com desconto até o dia tal. Isso você pode usar a própria mídia social, usando a internet. Não é necessariamente para atrair o cliente, mas às vezes para ter um ponto de contato de marca com ele. Aquele cliente que já te conhece, né? Por exemplo, você pode falar diretamente com o cliente que passou pelo teu site, que salva as tuas publicações no Instagram, que manda mensagem no direct do teu Instagram, lá naquela caixinha do aviãozinho do Instagram. O cara que te chama lá, você pode anunciar para ele, você pode falar com ele. Falando, eu vi aqui que você me mandou uma mensagem nos últimos 90 dias. O que você acha da gente finalizar essa solicitação? Ou se você não tá precisando... Isso até me deu uma ideia, né? Porque eu fiz uma pesquisa agora pedindo pro pessoal mandar foguinho para mim lá para divulgar, dá para nós fazer um anúncio para essa galera, dá pra brincar com você já. E daí a gente pode usar essa comunicação. Cara, você não tá... Eu vi que você aqui tava conversando com a gente, não tá precisando de mais nenhum serviço, tá chegando tal feriado, tá chegando tal data. Você não precisa mudar a comunicação interna por aí. Aí já é uma sacada que você pode usar para alavancar, ter um pico de vendas em determinado período. Legal. Henrique, isso é muito massa. A gente sabe que dá certo. Quanto que a gente já investiu aí? Foi mais de 800 conto já, né? Cara, no último ano, bateu quase 900 mil. Deu 860, se não me engano, juntando o Facebook. R$1.000 investido nas mídias sociais. 860 mil, não 860 reais. Né? Então a gente não tá aqui, tipo, falando pra vocês uma coisa que a gente não entende, né? Que a gente não viveu também, né? Exato. Que a gente tá ali todo dia, diariamente, a gente tá com... Beleza, Henrique, é muito massa isso, é muito bonito, legal. Mas eu vou fazer uma pergunta papo reto. Cara, por onde eu começo? Essa é a pergunta que eu acho que o pessoal mais quer fazer, assim, porque o por onde eu começo é porque, assim, querendo ou não, tudo é muito novo ainda, né? A gente sabe que... Muito novo para algumas pessoas. A gente sabe que é o mercado digital, ele já tá aí há bons anos, só que ainda tem muita gente fora dele.
E cria essa dúvida, né? Por onde eu começo, não sei por onde começar, se eu vou pro Facebook, pro Instagram, se eu vou pro Google, pro YouTube, se eu interrompo o vídeo das pessoas ou não. Então cria essa barreira de entrada. E a forma mais simples de começar... vendeu. alguma coisa já. Que veio pela internet essa pessoa, hein? Com certeza. E a gente não vendeu pela internet, mas usou a internet para vender, é o perfeito exemplo. Exatamente. Mas só voltando, quando a gente está falando do... Não lembro a pergunta. Não, é só por onde eu começo. É que o pessoal, só pra vocês entenderem, vocês que estão em casa, a gente tá aqui gravando na Afacom e o comercial, a hora que eles vendem, eles batem o sino. Então todo mundo sabe que vendeu. Mas como eu começo? Por onde eu começo tendo uma empresa de comunicação visual, gráfica, brinde, envelopamento, estamparia, malharia, serigrafia? O papo reto, assim, para começar comece falando com as pessoas que precisam do teu produto ou do teu serviço. E não necessariamente que já te conhecem. Então, e a pessoa que sabe que precisa do teu produto ou do teu serviço. Tá, então vamos lá. Então existem tipos de pessoas diferentes para mim na internet. Tem aquele cara que pode ser teu cliente, mas que ele ainda não sabe que ele pode ser teu cliente. Um exemplo. Um exemplo é tipo assim, o cara que está passando calor e não sabe que ele está passando calor porque ele não comprou um ar-condicionado. Isso é um exemplo de um cara que tem um problema, que existe uma solução para esse problema, mas ele não sabe qual. Vamos trazer para a comunicação visual. Ou ele acha que é um negócio extremamente caro e absurdo. Exatamente. Vamos falar do nosso cliente, por exemplo. Tem o cara que é o comerciante, que ele não está vendendo e ele não sabe que não está vendendo. Não estão entrando clientes na loja dele. Não estão entrando clientes na loja dele, está paradão o movimento. E ele não sabe que não está entrando cliente porque ele não tem uma fachada nova, porque ele não tem uma comunicação antes do estabelecimento dele, seja com placa, seja com um outdoor, seja com flyer. Avisando que tem uma promoção, sei lá. Ou até avisando a promoção, até avisando do lugar, né? Que às vezes que existe uma empresa ali, uma loja, um comércio, né? A gente passa na frente daqueles restaurantes com a fachada meio caída e nem sabe que ali é um restaurante. Então, se esse cara é um cara que precisa de comunicação visual e não sabe que precisa. Exato. Como que a gente mostra para esse cara que ele precisaria disso? Eu gosto de usar o Facebook e o Instagram, mas aí não é para quem quer começar. Quem quer começar e às vezes, até, Henrique, nesse cara a gente não pode falar para ele assim, compre uma placa. Não. Porque ele não tá sentindo, ele não sabe da placa, mas ele tá com dificuldade de vender. De vendas. Exatamente. Então, se a gente fizer uma comunicação lá no Facebook, no Instagram, minha empresa de comunicação visual vai fazer um anúncio. Esse anúncio vai ser assim, cara, você quer aumentar suas vendas? Você acha que poderiam estar entrando mais clientes na sua empresa do que entram hoje? Ou você acha que você não está usando toda a capacidade da sua empresa? Então, são formas que a pessoa tem o problema, ela vê esse problema, só que ela não sabe a causa. Aí a gente oferece a solução para aquele problema dela, que daí é a fachada, é a placa, o adesivo, lona, vitrine, sei lá, o que a gente for vender. Então, esse é um exemplo. Esse é um exemplo. Certo? A pessoa que não sabe que precisa. Que não sabe que precisa. Mas vamos pegar um outro exemplo. É o cara que sabe que precisa, mas que não está procurando. Tem o cara que sabe que ele precisa renovar a fachada dele e que é isso que está fazendo. O cliente dele já falou que passou lá na frente e não viu a fachada dele. O cliente, os parentes falaram, vai arrumar a fachada da tua loja lá, que tá ridícula, tá feia, tá caindo aos pedaços. Esse é um cara que sabe que precisa arrumar e ele sabe que é por isso que não tá tendo cliente. Mas ele é um procrastinador. Ele não tá pesquisando, ele tá lá de boa, né? Ele fala, não, um dia eu vou arrumar, uma hora dessa, esse ano ainda sai, pode ficar tranquilo. E ele é um cara que ele também tem esse nível de consciência que ele já precisa. Uhum. É um pouco mais fácil fazer a comunicação com ele, mas ainda assim também não é o perfil ideal para quem quer começar. Porque ele tem um tempo de tomada de decisão um pouco maior. E até é legal entender isso daí, Henrique, porque às vezes ele já pediu um orçamento e daí, por exemplo, demorou para receber o orçamento. Ele pediu o orçamento e ficou muito caro, ou o atendimento não foi bom. Então ele sofreu alguma coisa e por isso não fechou. Então você pode fazer também um anúncio, né, para esse tipo de pessoa falando assim, cara, nosso orçamento ele é entregue em até 48 horas. Pô, se o cara teve um problema, uma dor de cabeça, porque a empresa que foi atender ele primeiro demorou para mandar orçamento, você já vai conversar com ele aqui. Se o atendimento foi ruim, fala assim, você pode fazer um anúncio da tua empresa de comunicação visual para falar com esse cara, fala assim, solicite seu orçamento agora e fale com um ser humano. Eu fiz um anúncio uma vez para uma cliente, eu dei a dica para ela, né, numa mentoria, eu falei assim, pegue o nome do teu vendedor e faça o anúncio com o nome dele. Arrasta para cima e fale com a Bianca. Tipo assim, é muito pessoal. Aí, por exemplo, a pessoa que tem a dor de cabeça, que tem o problema de simplesmente assim, fui mal atendido. Eu sei que eu vou falar com uma pessoa lá. É a Bianca que tá me esperando.
de alguma forma, se a pessoa, né, tá nesse momento ali, pode ser um tipo de anúncio que venda. E a terceiro tipo de pessoa, quem que é? Porque a gente falou de dois, né? O primeiro é o que não sabe o que precisa e não procura. A gente tem a galera que sabe que precisa do produto de comunicação visual, mas não está procurando, está procrastinando. E quem é o terceiro tipo de pessoa que você falou que é para a gente começar por eles? Cara, eu vou falar de um terceiro e de um quarto tipo de pessoa. É mesmo? É, um terceiro e um quarto. E é com essas duas pessoas que nós vamos conversar. O terceiro é o que sabe que precisa do produto, sabe que precisa do serviço, ele sabe que precisa renovar a fachada dele, e ele está procurando empresas que façam fachadas. Ele está procurando, ou ele está procurando a fachada, ou ele está procurando empresas que fazem a fachada. E aonde que ele está procurando? Aí onde ele está procurando é sempre onde nós procuramos qualquer coisa, que é o nosso amigo Google. E não aparecer no Google, não ser a primeira opção no Google, não estar presente no Google, faz com que esse cara não encontre nós que somos a melhor opção e que sabemos que somos a melhor opção para ele. E quem está ouvindo agora, que está ouvindo um podcast específico de comunicação visual, com certeza essa pessoa é a melhor opção, porque ela tá no game de querer aprender mais e implantar o negócio. Ela poderia estar ouvindo um podcast de qualquer coisa, mas está estudando. Podia nem estar ouvindo podcast, podia estar fazendo ouvindo música, coisa, né? ouvindo música ou moscando lá na internet. E só que o cara tá aqui para aprender alguma coisa que vai aplicar no negócio dele. Exato. Esse cara com certeza é a melhor opção. Se essa pessoa não aparecer para esse cliente que está procurando e sabe que precisa estar procurando... É tua obrigação, né? É tua obrigação. É uma obrigação quase que moral, porque essa pessoa vai entregar um serviço Porque melhor tem um pro monte de cliente. concorrente picareta, né, Henrique? Essa é a verdade. Essa é a verdade. Na nossa cidade e todas as cidades do Brasil, imagino que tem um monte de concorrente picareta. Então, se tem concorrente picareta, o que você tem que fazer é isso. Você tem que... E até como você falou do concorrente picareta, uma coisa legal é assim, ó, a gente tá falando por exemplo, de uma pessoa que... Você vai falar que ele pode fazer? Que pode Colocar o outdoor no concorrente, não? Será que a gente fala que a pessoa pode colocar um outdoor na frente do concorrente? Vamos falar? Falamos, então. Vamos falar daqui a Vou falar mais pro final dele. Mas, tipo assim, a gente tava falando, por exemplo, do cara que sabe que precisa e que não tá procurando porque ele já foi mal atendido, ou que ele já não tá procurando porque outras empresas não atenderam ele no prazo, e ele cria uma rixa com o nosso segmento da comunicação visual, que ele perde a crença de que as empresas de comunicação visual vão atender ele no prazo, que vão atender ele bem, e acaba que, tipo assim, o mercado fica mal falado. Quem nunca ouviu isso, né? De que, tal mercado é mal falado, tal Exato. mercado é ruim, tal mercado... Pessoal de imóveis sempre atrasa, né? Pessoal tipo, do móvel, esse obra. móvel planejado, prefiro comprar tudo pronto, porque o pessoal dos móveis planejados sempre atrasa. Obra Então, também, né? pessoal, Você vai fazer obra, você tem que previsionar aí pelo menos uns 30% a mais, um tempo a mais, porque o pedreiro sempre joga tudo pra cima e compra mais, e sempre dá o retrabalho lá dos pedreiros também. Então, tipo assim, é um mercado que vai ficando mal falado e cabe a nós, que somos a melhor opção, usar a internet para trazer ele bem falado de novo. Mas já que a gente precisa desse resultado direto, que é o cara que está começando agora, nós podemos falar então com quem está procurando. Quem está procurando venda de fachada, quem está procurando produção de fachada, quem está procurando empresas que fazem fachada. E tem também o último cara lá no funil, que é o quarto tipo de pessoa, que é a pessoa que sabe que precisa, que sabe o produto que precisa e também sabe a empresa que faz isso. Por exemplo, a o Insight, segmento que faz isso o e a segmento empresa. e a empresa. Então, eu acho que a empresa vem até abaixo do massa. segmento. Tem, por exemplo, o cara que sabe que ele precisa de uma fachada e quem faz essa fachada é uma empresa de comunicação visual. Aí o cara vai pesquisar lá no Google, empresas de comunicação visual. Aí você pega, por exemplo, a tua cidade, né? No caso, eu tô aqui em Navegantes. Aí eu vou fazer um anúncio lá no Google, é isso? Isso, aí você vai falar, você vai anunciar lá, a pessoa vai pesquisar comunicação visual em Navegantes. Então, nós temos que comprar as palavras-chave certas para aparecer quando essa pessoa pesquisa Judá, isso. mas quais palavras-chave certas? Henrique, quais palavras-chave certas? É exatamente essas. É, exatamente essas, é. E algumas outras que a gente fala dentro do método Fachada Online, por exemplo, que é um treinamento de marketing nosso, mas que daí é uma outra conversa, mas que o link vai estar aqui embaixo. É uma outra conversa, mas se você quiser faturar de 10 a 40 mil reais a mais por mês usando a internet, sem precisar contratar um vendedor, tem um link aqui embaixo do método Fachada Online. Você que trabalha com comunicação visual gráfica, tá massa o conteúdo, né? É o seguinte, e se você pudesse hoje faturar de 10 a 40 mil reais a mais por mês aí na tua empresa, exatamente, de vendas hoje, sem precisar contratar um vendedor e usando a internet com isso? É o seguinte, o método Fachada Online, apenas nesse vídeo aqui, embaixo na descrição tem um link com 900 reais de desconto. Exatamente, por menos de 2 reais por dia, você consegue ter acesso a um método validado, lista de palavras, para você simplesmente começar a faturar mais usando a internet, atraindo mais clientes para você poder ir lá e bater suas metas, tá bom? Então, vai na descrição, clica no link, aproveita essa promoção que é só nesse vídeo. Mas vamos terminar essa parte aí, senão fica muito... Vamos terminar porque essa parte é importante. Tem o cara que, assim, esse cara sabe que precisa de comunicação visual em Navegantes e vai pesquisar isso.
Só que tem um cara que sabe ainda mais, que ele sabe que ele precisa comprar com a Insight, que ele ouviu falar da Insight. Teve uma indicação lá Teve uma indicação, um outro cliente, um outro empresário da região dele também foi atendido pela Insight, gostou do serviço e falou, Sérgio, compra lá com a Insight, porque a Insight, ela entrega no prazo, a Insight tem um bom atendimento, e eu fiz a minha fachada com eles e recomendo. Aí esse cara vai procurar a Insight no Google. E quando ele procura, nós que somos a Insight, temos a obrigação de aparecer na frente que todos os outros. Mas por que nós temos a obrigação de aparecer na frente? Porque entra naquilo que a gente falou que ia deixar para falar depois. Nós podemos, às vezes, aparecer na frente dos nossos concorrentes que estão sendo pesquisados. Por exemplo, o cara está pesquisando lá, vai ter alguma Inove... Pega o concorrente, eu não inova, isso. Eu ia falar Inova, mas pode ser Inove. Pode ser Inova. Vai ter alguma Inove Comunicação Visual ouvindo não é para você, me desculpa. Mas falando assim, vai ter o cara que sabe que existe uma Inove Comunicação Visual. Na tua cidade. Eu sabia que o meu concorrente direto em Paranaguá era Inove? Era Inove também? Era Ideia e Inove. Tinha a Ideia Publicidade e a Inove Publicidade. E eram as duas, uma na esquina da outra. E eu fui o funcionário, inclusive, que saiu daqui e abriu a dele. E 2 quadras depois abriu uma terceira empresa, que é do cara que era dessa empresa, que saiu, ficou o dono da empresa, o funcionário foi para um, funcionário foi para outro, tudo na mesma essa quadra. Terceira é o quê? Idealiza? E... L7. Aí mudou bastante. Mas, enfim, são concorrentes, né? Então, a ideia... temos a Ideia e temos a Inove, são 2 concorrentes. O cliente, por não saber que nós somos a melhor opção, às vezes vai estar pesquisando a Ideia e a Inove. Que existe uma forma com marketing digital que é o cara pesquisar a Ideia ou pesquisar a Inove e aparecer a Insight Comunicação Visual. Antes deles. Antes deles. Ah, Henrique, mas o que me dá de benefício, né? De aparecer antes? Cara, a gente sabe que, tipo assim, as principais negociações, as principais... Porque a gente não está falando nem da venda direta, mas as próprias negociações ou solicitações de orçamento são feitas principalmente, cara, no máximo nos 3 primeiros links. As pessoas não ficam mais rodando a página do Google. E é só a gente perceber como que a gente faz, né? Porque na prática, a gente quando está pesquisando alguma coisa, você não fala, vou lá na página 9 e ver quem que tá lá. Não, você vai clicar em um dos primeiros links. Os primeiros links. A gente não vai nem na página 2 hoje em dia. Na verdade, é que só vai para 2 se as primeiras 5 opções não forem as melhores. A gente nem olha as últimas, a gente vai direto para a próxima página. É verdade. Porque a pessoa prefere clicar no primeiro link da segunda página do que no último da primeira página. É verdade, velho. É verdade. É um comportamento nativo nosso que eu também não tinha reparado. Então aí acaba que a gente prefere... Tipo, se nós, como Insight de Comunicação Visual, não estivermos na frente do cara que está pesquisando Inove, que está pesquisando Ideia, nós também já estamos errados, porque nós sabemos que somos melhores que eles. Mas isso não é antiético, isso não é contra a lei, essa pergunta é bem comum. Uhum. E não desde que você deixe claro que é uma outra empresa. Você não vai falar que você não está falando que você é Inove, você é Ideia, e a pessoa clica lá e abre o site da Insight. Não, a gente está falando, nós somos a Insight de Comunicação Visual, nós trabalhamos com banners, placas, fachada, totem, letreiro, ultracaixa, envelopamento. E sabe o que é legal agora, aproveitando esse gancho? Que você pode fazer anúncios com palavras, beleza, tem esse anúncio que a gente compra lá, a palavra do concorrente, a gente pode comprar, então, comunicação visual, o nome da nossa cidade, né, tipo, comunicação visual navegantes, podemos comprar produtos também, não pode? Pode comprar a palavra dos produtos. Então, tipo assim, o cara está pesquisando uma fachada, ele pode estar pesquisando uma fachada, mas ele pode estar pesquisando uma fachada em ACM. Ou ele pode estar pesquisando uma fachada em lona. Ele pode pesquisar empresa de fachada de ACM em navegantes. Exatamente. Empresa que faz fachada. Onde fazer fachada. Como fazer fachada. O cara que é o como, às vezes já é um próprio empresário. Mas tem gente que ainda pesquisa o como e o onde e o quando e... Modelos também. Modelos de fachadas comerciais. Porque o cara está precisando modelo, ele está procurando uma inspiração, porque ele vai ter uma obra em breve. Talvez não seja às vezes o cara... uma inspiração é um trabalho que o próprio empresário que está ouvindo a gente já fez, né? Já fez, é. E o modelo é legal porque o cliente, às vezes, ele chega sem saber qual que é a melhor opção para ele, né? E fala, eu quero uma fachada vermelha com a letra branca. O jeito que você vai fazer cabe ao empresário educar esse cliente, né? O vendedor que vai lá receber o cliente que veio pela internet pesquisando fachada com letra branca. Letra branca, né? Então, é uma possível palavra que você pode estar comprando ali para estar aparecendo em primeiro. Isso é uma forma de usar a internet para vender e não vender pela internet. Então, ficou bem claro que a gente tem principais 4 tipos de clientes para atender, certo? Certo. Além desses 4 tipos, a gente tem a questão do comprar palavra que você falou, que é usando o Google, que é, digamos que o primeiro passo, né? Pra quem quer começar, assim, a gente sabe que tem mais clientes que não sabem que ainda precisam, mas que precisam, e a gente aumenta essa necessidade deles, essa consciência, que a necessidade eles já têm, na verdade, através do Facebook e do Instagram. Isso é um jogo para quem já está há mais tempo no mercado. A gente faz isso, né? Todos os dias. Faz isso, mas tipo assim, é um jogo para quem já tem mais
um pouco mais de know-how, que já sabe fazer porque é um pouquinho mais complexo. Já tem caixa para conseguir anunciar e não ter resultado instantâneo. Porque uma coisa é o cara lá tá pesquisando fachada, aparece teu anúncio. Chega já solicitando já orçamento. Chega solicitando orçamento e você já emenda a venda. Outra coisa é o cara que ainda não sabe, e aí você começa a educar ele. Fala, olha, você não tá vendendo porque talvez você não tá com uma comunicação assertiva. E às vezes você tem que fazer um anúncio falando isso, né? E aí você vai fazer um anúncio falando isso, e depois um anúncio mostrando tua marca, aí depois um anúncio para fazer oferta. Aí o cara vai virar teu cliente, isso é fato. Sim. Só que não naquele momento. E como quando quem quer começar, geralmente não porque quer, mas precisa de um resultado imediato, aí nós sempre direcionamos para o Google. Fala, E cara, resultado imediato são pessoas pedindo orçamento, certo? pessoas pedindo orçamento. Porque daí quem vai fechar a venda mesmo não é a internet, é o teu vendedor lá depois. A gente não está falando aqui, Henrique, que ele não pode vender pela internet. A gente só está falando que existe uma diferença e o objetivo é como usar a internet para vender. Mas se você quer vender pela internet, é só você padronizar produtos. Vamos voltar no nosso painel aqui com letreiro. Isso daqui pode ser um painel de acrílico e escrito gratidão. E eu vendo um letreiro com tamanho de 1x60 para dar aproveitamento de chapa com neon LED 1x60, escrito gratidão. E eu vou vender pela internet. O cara entra lá no meu site, que daí é um e-commerce, vai lá, clica no botão, faz o pagamento, vem o pedido para mim pelo site e caindo o pedido para mim eu fabrico e despacho para ele. Nem falei com o cliente. O cara recebe lá na casa dele, não falou com o SDR, que nós falamos lá no começo, não falou com o vendedor, não falou com Falou nada. com nada. Ele só no máximo ele vai mandar uma mensagem, um e-mail ou para receber o acompanhamento em que status que está o pedido dele. Então, legal. Então, a gente tem esses dois pontos. Cara, eu acho que uma coisa que a gente precisa trazer para a galera aqui é a diferença entre, assim, comprar palavra-chave. Como que funciona isso? Assim, eu sei que não dá para explicar aqui no podcast, mas só explica, assim, porque o que é comprar uma palavra-chave? Como é que funciona isso no Google? Sim, resumidamente... Até pelo leilão, eu digo, né? Resumidamente, a gente tem 3 principais coisas que envolvem comprar uma palavra-chave. Nós temos a palavra-chave, que é o que a pessoa está comprando. Nós temos o termo de pesquisa, que é o que a pessoa está pesquisando. E nós temos o resultado de pesquisa, que é o que está aparecendo lá, que é Insight, que é Inove, que é Invista. Dentro disso, nós temos a palavra-chave, que é o que a gente fala que compra, é onde nós falamos para o Google. Ó, Google, quando a pessoa estiver pesquisando comunicação visual... Na lupinha lá. Lá na lupinha, na pesquisa mesmo, onde está lá o Google e tem aquela barrinha. Quando a pessoa está pesquisando comunicação visual em navegantes, eu quero aparecer. Então eu vou estar pagando você para aparecer. Você é o Google, não você eu, né? Você é o Google, não você ajudar. Eu vou estar pagando o Google para aparecer. Isso eu estou comprando uma palavra-chave. E eu quero aparecer na frente da Inove. E quer aparecer na frente da Inove. E a Inove? E se a Inove estiver fazendo a mesma coisa? Aí entra no tal do leilão. O que é um leilão? É assim, cara, tem uma empresa que quer aparecer primeiro e tem outra empresa que também quer aparecer primeiro. E aí entra a questão do pagar mais para aparecer na frente. Só que existem diferentes estratégias de leilão que pode ser que você pagando menos apareça na frente do cara que está pagando mais. Isso já é um pouquinho mais complexo. Isso você ensina no Fachada Online? Ensino no Fachada Online, o link está aqui na bio, lembrando. Que bio, cara, não é na bio, é na descrição do vídeo. No YouTube, aqui na descrição do vídeo. Mas se você estiver no Spotify, você pode deixar um like, pode ativar o sininho para continuar recebendo notificações, né, desse podcast aqui do Play Play, onde a gente tem como objetivo, cara, ajuda a falar com a galera da comunicação visual, do mercado gráfico e Play. E falando, só para adiantar aqui, falando dessa diferença entre comprar a palavra-chave, tudo bem, compramos a palavra comunicação visual. Isso é uma palavra que eu estou comprando. Falo, Google, sempre que alguém pesquisar comunicação visual, eu quero aparecer. Não, aqui nesse exemplo eu não vou dar nem o nome da cidade, estou comprando só a palavra comunicação visual. Só que existe um termo de pesquisa, que é a pessoa, o cliente, pesquisando assim, onde comprar comunicação visual em navegantes. Isso é o que o cliente vai pesquisar lá no Google, por exemplo. Isso é o termo de pesquisa. A nossa palavra-chave, comunicação visual, está ali dentro, então nós vamos aparecer para ele. E existe uma terceira coisa, que é o resultado da pesquisa, que são os links que aparecem. Tudo isso são resultados de pesquisa. Quando a pessoa pesquisa onde comprar comunicação visual em navegantes, pode aparecer um anúncio da Insight, escrito assim, Insight Comunicação Visual. E embaixo nas descrições, pode estar lá, empresa de comunicação visual em navegantes. Especializada em fachada. Especializada em fachada. Isso é um resultado de pesquisa que faz sentido com o que a pessoa está pesquisando, que é o termo de pesquisa, e faz sentido com o que a pessoa está comprando, no caso a pessoa empresa, que é a palavra-chave. Vamos tentar traduzir aqui e ver se eu entendi. Então, basicamente, eu vou lá para o Google, faço uma conta, me cadastro lá. Isso a gente ensina no Fachada Online. Até abrir a conta no Google, tudo certinho. Mas, basicamente, qual que é a ideia? Você vai lá, eu vou entrar no Google, vou escrever a palavra-chave
E vou falar pro Google, quero que quando as pessoas pesquisem isso, eu quero aparecer. Quando eles pesquisarem, eu só vou pagar se a pessoa pesquisar, certo? Aí só vai pagar se a pessoa pesquisar. E em algumas estratégias de lance, só vai pagar se a pessoa clicar. Então eu posso, às vezes, não ter aparecido em primeiro, o cliente nem clicou, né? A pessoa que está pesquisando nem clicou para mim, e eu mesmo assim acabo nem pagando. Nem pagando. Você vai estar aparecendo, mas pelo fato da pessoa não ter clicado, você não vai estar Ter pagando. clicado no concorrente. Aí você não paga porque ele clicou lá na i9 e não clicou na ideia. na ideia e não clicou em você. Isso acontece. Legal. Então vamos lá, a gente tem 4 tipos de vendedor, de públicos para a gente atender, né? Para atrair, no caso, né? Através da internet. A gente tem 2 principais ferramentas, que é o Google e o Facebook. Só que o Facebook, lembrando que Instagram é a mesma coisa. Então quando a gente fala anunciar no Facebook, é também poder anunciar no Facebook e no Instagram. E, cara, só pra gente fechar um pouco esse tema de hoje. Então, como que eu vou usar a internet para vender comunicação visual? A gente indica começar através do Google. Você comprando palavras-chave, você aparecendo. E isso vai fazer com que você apareça lá, a pessoa clica, comprou com um vendedor ou com o SDR. O SDR vai encaminhar para o vendedor, mas comprou com o vendedor. Não comprou pela internet, foi usado Um atendimento, né? Fez um atendimento para fechar. A pessoa chegou através da internet, mas foi feito um atendimento. E a forma que como nós recomendamos, principalmente quem está começando, que geralmente quem tem maiores dúvidas e precisa de um acompanhamento. O cara que já está na internet há um tempo, é sempre bom ter as estratégias de otimização, que daí é uma outra conversa, que também tem lá no Fachada Online. Mas quem está começando, a gente sempre vai indicar, cara, vai lá no Google, cria tua conta, o Google te dá um dinheiro para você começar. Dá um duzentão, né? Dá duzentão para você começar, então você tem R$200 para testar. Literalmente, você tem R$200 para testar. Que o Google e é uma madruga, né? Você pega um dia à noite lá, que você saiu da empresa, pega de noite, abre o Google, cria conta, vê uns 2, 3 vídeos no YouTube de graça que vai ter lá. Você vai criar a conta. O que a gente ensina diferente é só porque a gente fala para comunicação visual, né? A gente entrega até uma lista de palavras-chave lá dentro, né? Mas o ponto principal é como usar a internet para vender, começa pelo Google, vai atrás da galera que já sabe que precisa e está procurando, e daí aos poucos vai montando estratégias para ir também usando o Facebook e o Instagram para ajudar a elevar o nível de consciência do cliente. Para ele saber que você existe, para ele saber que tipo de produto você fabrica, para saber onde que você está localizado. Parece besta, mas se você colocar, estamos localizados no centro, estamos localizados na avenida tal, só um post mesmo que nem pago, você postando isso, você já está usando a internet para vender, né? E quer ver uma coisa legal? Às vezes a pessoa fica, mas eu não entrego em todo o Brasil. Eu não consigo atender o Brasil inteiro. Aí eu vou estar pagando para aparecer e não vou estar conseguindo entregar. Você pode falar lá pro cara, Google, eu quero aparecer só aqui no estado de Santa Catarina, ou eu quero aparecer só na cidade de Navegantes. Ou eu quero aparecer na cidade de Navegantes, Itajaí, Balneário Camboriú, Penha e Pissarras. E pode falar até num raio de 1 km da minha empresa. E até num raio de quilometragem. Então tem essas ferramentas para você estar usando. E uma coisa legal, por exemplo, você falou do Facebook e do Instagram agora. Quando a gente entra num jogo de gente grande, você vai estar anunciando no Google, o cara vai clicar no teu site. Se ele não solicitar o orçamento, depois ele vai receber um anúncio lá no Facebook, porque ele passou pelo teu site. Exatamente. Então, no site dá para ter um rastreador do Google e do Facebook. Aí no médio e longo prazo, você sempre vai estar usando as duas. Você não vai precisar escolher uma ou outra. Uma vai complementar a outra. Mas você quer começar, não sabe por onde, tem pouca verba, começa no Google, pega os duzentão, vai aprender na prática lá. Não tem um site ainda. Existem ferramentas gratuitas para criar site. Você não tem tempo de criar um site agora. Você pode direcionar direto para o teu WhatsApp. Pode pedir uma ligação também. Você pode no anúncio ali, a pessoa já clicar em ligar e geralmente a gente usa mais o mobile, já usa mais o celular, né? Cada vez mais as pessoas estão deixando ou o desktop ou o notebook ou o computador de lado e usando mais o celular. Então o cara pode clicar no teu anúncio e desse clique cair direto numa ligação lá com o teu vendedor. Isso é uma possibilidade. Henrique, obrigado, velho. Como que a galera consegue falar com você, perguntar, tirar dúvidas com você a respeito? Porque, querendo ou não, a gente gravou junto o método Fachada Online, mas quem realmente está lá compartilhando a tela, clicando, ensinando como fazer é você, né? Então, como é que a galera pode te seguir, te acompanhar? Cara, hoje o meu Instagram ele tem um arroba bem difícil. Então é HenriqueJSLV, mas vai estar na descrição do vídeo aqui embaixo também, então para quem quiser ir lá Henrique, arroba Henrique JSLV. Beleza. Mas aí vai ter na descrição aqui, pode ser que eu mude em breve, para deixar mais bonito. Só que vai ter na descrição aqui o linkzinho pra você clicar tudo. E claro, se você quiser conhecer mais também, entender o que é o Fachada Online e passar ali pelo site, começar a receber anúncios nossos,
basta clicar aqui embaixo e conhecer o site ali, ou fazer a inscrição. Show. Galera, então é isso. Obrigado. Você que está assistindo no YouTube, eu gostaria que você deixasse nos comentários pra gente uma sugestão de tema, cara. Uma parada que tira teu sono, pode ser em relação ao marketing digital, mas pode ser sobre fachada, pode ser sobre vendas, pode ser sobre mão de obra, pode ser também, às vezes, o empresário que está ali, ele faz tudo ainda na empresa e quer saber como que funciona. A gente tem um evento que é a despedida do empresário que faz tudo, que vai acontecer bem em breve. Então já fica aqui o nosso convite para você acompanhar dia 16, 17 e 18 de maio. A gente vai estar ao vivo durante 3 dias seguidos, entregando um treinamento insano, com passos para você poder começar a ter uma empresa independente. Show de bola? Show, fechou. Então, só para fechar o loop aqui, a gente está falando tudo isso, porque a internet pode sim te ajudar a ter uma empresa que dependa cada vez menos de você, e não o contrário de não ver a internet como mais uma tarefa para eu fazer. Exato. E sim um facilitador para aí sim liberar você para fazer outras coisas, fazer aquilo que você gosta e aquilo que vai dar mais retorno para tua empresa. Show de bola. Valeu, Show? Cachoeira. Valeu, eu quero esse convite. Abraço.